Boa noite, boa noite. Fala aí, pessoal, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos à nossa live de quarta-feira. A gente espera que E, vocês estejam animados. O Gabriel hoje estava me animando. Ele falou assim: Mamãe, hoje tem live? Falei: Tem. Aí ele falou assim: Ai, mamãe, se eu fosse você, eu deitava aqui, fechava os olhinhos e ficava bem quietinho. Show, deixa eu botar um negócio aqui para esclarecer. Hoje vai ser uma live muitíssimo interessante. Essa semana nós temos conversado muito pelos stories, né? Falando sobre a inteligência do corpo, falando sobre a quantidade de coisas que vocês têm que, que nós, como terapeutas manuais, temos que estar atentos. E hoje vai ser uma live dessas, tá? Falando sobre a inteligência do corpo, tá? Sobre como a gente precisa entender e tratar o corpo com inteligência. E nós vamos falar de uma das dores mais comuns que se tem no consultório e nos consultórios, tanto nos nossos como os dos médicos, né? Que é a dor ciática. É, e, Aqui já tem gente falando, ó, inclusive tá doendo o meu ciático. Tô falando, é só o que tem. e aí, porque Paula e eu, depois que nós aplicamos o nosso método, ou seja, nós fomos aplicando e testando, né, o método TMA, aplicando os pilares, quando eu vou estudar alguma coisa ou procurar alguma coisa, eu já tento olhar, nós já tentamos olhar para essa auto-hierarquia, né? Uhum. Porque até mesmo o nervo tem coisas importantes nele, tipo assim, não é que o nervo ele é a mais alta hierarquia, existe algo que vocês vão ver nessa live hoje, que é o quê? Que tem algo que o nervo precisa para que ele possa ter boa condução nervosa, para que ele possa o quê? Ter boa saúde. E é o quê? É o que a gente sempre fala, precisa ter boa vascularização. O pilar de tudo que a gente fala é o quê? A boa vascularização dos tecidos, inclusive do nervo. É sobre isso que nós iremos falar hoje, uma visão muito, muito diferente do que muitas vezes a gente aprende na faculdade. Por exemplo, tem uma dor irradiada no trajeto do ciático. Isso é uma dor ciática causada por uma compressão ciática. Vocês vão ver nessa live, como eu disse lá nos stories, essa é uma live, talvez seja a melhor live dos últimos tempos, porque para mim também foi uma descoberta, né? Porque o que a gente quer deixar em mente que é um processo. E nesse processo do desenvolvimento do método, a gente tem estudado muito, a gente estuda muito. E a gente vai se deparando com algumas informações, né? Por isso a gente ficou tão empolgado com essa live. Esses tempos a gente fez uma live sobre o nervo mediano. Então, já foi aquilo sobre um artigo também, como que as fáscias epimisiais, elas abrem, elas criam túneis para que os nervos passem. Então, corrobora muito com o que a gente diz que a densificação facial é uma grande criadora de sintomas. Mas nos últimos tempos, através dos nossos estudos, nós temos conseguido confirmar a nossa teoria. O Marco sempre diz qual é o ativo mais importante do corpo, o sangue. E o que nós estamos conseguindo embasar da nossa teoria? Que é muitíssimo importante o retorno venoso, né, Marcos? Sim. Das, quando você. Nós vamos ver isso mais tarde aqui na live. Mas quando você olha para todas as estruturas, existem muito mais veias do que Muito, artérias. muito mais. Muito mais veias do que artérias. E a artéria tem uma particularidade que quanto menor o calibre da artéria, menor é,
compressibilidade. Quanto menor é a artéria, por exemplo, a arteríola, mais dura ela é, mais difícil ela é de ser comprimida, ela é muito mais rígida. Por quê? Porque você precisa ter essa possibilidade de rápida vascularização. A veia não, a veia não tem isso. Então, quanto menor é a veia, mais fácil ela é de ser comprimida. Por quê? Porque qualquer movimento, alteração de pressão mínima que seja no tecido, isso já inicia o retorno venoso nesses tecidos. Na aula do nosso curso lá, tem uma parte só de vascularização, que a gente fala muito bem disso, sobre como ocorre esse processo e como ocorre essa troca. Mas, enfim, do que nós vamos falar hoje? Eu estava estudando e eu achei uma tese de doutorado. Eu vou ler aqui para dar os créditos, óbvio. Sim. É uma tese de doutorado de uma mulher chamada Maria Ângela Rato Silva Roberto. Ela é assistente graduada sênior de cirurgia plástica e reconstrutiva do Centro Hospitalar de Lisboa. O nome da tese é Estudo da Vascularização dos Nervos Periféricos e da sua influência na regeneração nervosa. É um estudo experimental e no cadáver humano. O que acontece? Nós temos que ser astutos. Ela, com certeza, no trabalho dela aqui, quando você começa a ler, a ideia era o quê? Era ela trabalhando no quê? Na reparação dos tecidos, como cirurgiã plástica, para ter uma melhor reparação dos nervos. E o que eles estudam? Sobre a vascularização. Ou seja, uma boa reparação, uma boa reconstrução nervosa, ela precisa de quê? Ela precisa de sangue, né? Então, Sim. é uma tese de doutorado, né? Para se tornar especialista em cirurgia e morfologia humana da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova Lisboa. Esse estudo aqui é de 2015. E o que essa, né, a Maria Angélica começa falando? Ruptura, estiramento e compressão do nervo estão ligadas a alterações vasculares. Toda vez que você tem uma ruptura ou uma compressão, né, ou estiramento, você vai ter alteração vascular. E o axônio dos nervos periféricos são extremamente vulneráveis à isquemia. No nosso caso, nós vamos focar mais no quê? Nas compressões geradas. Por quê? Porque depois vocês vão ver no final como que você comprime um nervo sem fazer muita força. Você pode tirar movimento das fáscias. Quando você tira a mobilidade das fáscias, o nervo ele é envolto por quê? Perineuro, epineuro, perineuro e endoneuro. Não é? Epineuro, perineuro e endoneuro. Isso. Eu tô com minha rinite atacada hoje. Se vocês verem eu saindo aqui, é porque tá ruim. Endoneuro. Isso tudo é fáscia. É camada de tecido facial que envolve todas essas estruturas. E vocês já estão cansados de nos ver falando que as fáscias perdem movimento quando o meio o Marcos deve falar sobre isso com mais detalhes, mas teve uma imagem que me chamou muitíssimo a atenção, que existe comunicação. O epineuro tem seu feixe vascular, o endoneuro tem e o epineuro tem. E existe uma anastomose dos plexos vasculares de todo mundo passando pela fáscia. Então, olha só que interessante. Os estudos experimentais, foram feitos vários estudos experimentais que comprovam que o nervo periférico é uma estrutura extremamente bem vascularizada, né? O nervo periférico possui um sistema microvascular bem desenvolvido no epineuro, no perineuro e no endoneuro, que foi isso que nós acabamos de falar. Então, existe uma nutrição. Muitas vezes a gente esquece disso. A gente acha que vaso é uma coisa,
músculo é outra. A gente Nervo tem é uma outro. tendência natural a separar tudo. E a gente esquece que todos os tecidos vivos, eles precisam ser nutridos. E se são nutridos, eles são nutridos a partir de quê? De vascularização. Até mesmo as cartilagens são por vascularização, mas é por difusão, mas tem nutrição ali, né? Uhum. E no estudo aqui, eles fazem uma análise, depois quem quiser, é só pedir que eu... Não é difícil de achar, eu achei na internet. Eles analisaram os nervos ciáticos de ratos. E eles viram, já de longa data, que existe uma semelhança nos aspectos, comparado a aspectos estruturais Histológicos, né? com o nervo ciático humano, né? Uhum. Principalmente relacionado à reparação fisiológica do negócio, né? Mas no estudo sempre volta a mesma coisa, que o neurônio é muito vulnerável à isquemia do tecido. Então, manter a vascularização deste tecido não é só importante, como é fundamental para que você tenha bons impulsos nervosos. E se nós formos pensar, qual é o tipo de paciente que nós recebemos no nosso consultório? Então, céfico-braquialgias, pacientes com formigamento, as mãos que formigam. No estudo, ela aborda muito a questão da síndrome do túnel do carpo, né? Da compressão do ligamento carpal medial, os retináculos também, do punho, né? Retináculo medial. E aí, por onde que parte? A autora cita um dos caras, pelo que eu fui vendo, foi quem começou tudo, em Tem 1980. poucos estudos sobre isso, Tem são poucos estudos poucos sobre estudos isso. sobre vascularização de nervo, poucos. E o Taylor e Palmer, que são dois autores que cita muito, que parece que começou, eles desenvolveram alguns conceitos. Quem é da terapia manual já sabe que tem os conceitos de dermátomo, miótomo, esclerótomo, e eles desenvolveram o angiótomo, que é Angiossoma. o angiossoma, né? Que é o angiótomo. Que é o quê? Que são regiões que são vascularizadas por determinada artéria e são drenadas por outra região, né? Então, Por determinadas veias. Você vai ter um grupo isso, de artérias determinado que vai irrigar uma região e umas veias que vão drenar essa mesma região. justamente. Então, a partir daí, veias e artérias específicas que drenam regiões específicas. Por que isso é importante para eles? Por causa do processo de reparação tecidual. E para nós, por causa do retorno venoso dessas regiões. Por quê? Porque se não há bom retorno venoso de qualquer estrutura, não há boa vascularização. O sangue arterial precisa entrar, fazer a troca, se tornar venoso e sair. Eu costumo fazer uma comparação para os meus pacientes. Imagina que o sangue arterial entra pela porta e o sangue venoso sai pela janela. O sangue arterial entra pela porta, faz a troca e sai como venoso. Se você fechar a janela, o que vai acontecer com o sangue venoso? Ele não vai sair. Se ele não sai, como que o arterial entra? Ele não entra. Vai ser aquela coisa, vai ser aquele congestionamento. É por isso que chama congestão vascular. E um tecido congesto não vai ser bem nutrido. Isso serve para todos os tecidos. Para todos os tecidos. Então, por que o retorno venoso é extremamente importante? Por que o retorno venoso? Existem várias veias que saem, já viu? É quase que o triplo, é para isso. Você precisa ter válvula de escape. Vocês viram a live que a Paula fez semana passada, se não me engano, falando do fígado, das conexões portossistêmicas. Tem que ter vazão. O corpo ele tem várias estruturas. E é por isso que muitas vezes nós não temos problemas sérios, porque o corpo ainda tem mecanismos para resolver isso, não é, Paulo? Ele tem mecanismos compensatórios, né? O problema é quando isso supera a capacidade, né?
Aí a gente vai ter E problema. outra coisa, é aquilo, você pode viver ou sobreviver. Muita gente Exato. sobrevive, muitos pacientes nós estão com esse sistema em sobrecarga. Agora, pensa isso tudo pleno, é isso que nós temos que oferecer aos nossos pacientes, né? Uhum. E aí, esses dois autores, o Taylor cadê o nome e o Palmer, eles desenvolveram, eles viram que existe alguns tipos de vascularização dos nervos. Agora nós vamos botar uma foto aqui. Deixa eu pedir a Beth a colocar. E olha lá, tá vendo? Então, Achei nós vamos começar sensacional. pela vascularização arterial. Então, o tipo A, que é o primeiro, deixa eu ver de que lado que ele vai ficar aqui no Instagram, acho que é à esquerda. Mas dá para ver lá, né? Tipo A. É um nervo não ramificado, ou seja, é o nervo principal, né? Suprido de forma segmentar por um vaso paralelo. Se você for olhar, deixa eu olhar aqui isso. Se você for olhar, é como que o vaso ele acompanha o trajeto do nervo, entendeu? E no caso da cirurgia, é o melhor para ter resultado. Por quê? Porque a nutrição é contínua, você está vendo? Direta, né? Não tem muitas conexões, né? O tipo B é um nervo ramificado, vocês estão vendo que lá embaixo tem uma ramificação, né? Sim. Suprida da mesma forma, com um vaso, com uma artéria única que acompanha o vaso todo. Nós temos o tipo C, que é um nervo não ramificado, com um longo pedículo vascular que cursa no perineu. Olha lá, tem só um pedículo, e aí a artéria do nervo drena para esse único, é vascularizado por esse único pedículo. Nós temos o tipo D, que é um nervo não ramificado com múltiplos pedículos. Tá vendo? Esse D é não ramificado com múltiplos pedículos, ou seja, são várias artérias que vascularizam esse nervo. E o tipo E, que é o nervo ramificado com múltiplos pedículos. Então, olhando para essa imagem, você consegue perceber que o primeiro é muito mais fácil de reparar do que o E. Revascularizar. Revascularizar, não concorda? Por quê? Porque, né? Aí a imagem 2, põe aí, Beth, que ele coloca os tipos de nervos. Vamos esperar entrar a imagem 2 ali. Os Porque tipos coloca de nervo para cada vascularização qual arterial, é, né? tipo, nervo. Nesse caso, da vascularizar. Olha lá. Então, por exemplo, o nervo ulnar, olha lá, ele tem pedaços de vascularização do tipo C, do tipo E, um pedacinho do tipo A, tá vendo? É uma série de conexões. Olha lá, o mediano, São como que é? vários, né? São várias partes, né? Olha lá, o nervo mediano. Porque são nervos periféricos longos, né, Marcos? Então, eles conseguiram mapear, e isso também nos dá uma noção de onde ocorre a lesão, se isso vai ser mais fácil ou mais difícil, no caso da cirurgia, né? No caso dos processos cirúrgicos. E eles também mapearam, definiram 4 tipos da vascularização venosa, Venosa. 4 padrões, que é a próxima imagem, que a Beth vai nos fazer o favor de colocar logo. Que eles deram o nome de vênulas Nevron. E o que acontece com essas vênulas? Elas acompanham normalmente as artérias. Mas, se vocês olharem, a quantidade é muito maior. Muito mais. Estão vendo? Ou seja, comparados. É porque não dá para pôr as duas imagens aí. Eu acho que não, mas nem precisa. Não dá, não. Não precisa, não. Nem precisa. Se você olhar, e em geral, essa vênula ela vai drenar ou para a veia, que está paralela, ou para algum plexo venoso em volta. Quais são os tipos que nós temos aí? Nós temos a drenagem direta, que no caso seria a ali, né, que acontece no nervo ulnar, que é menos comum. Geralmente o calibre da veia é grande, se você olhar ali na imagem, no nervo ulnar, drena direto. Não precisa não, Beth. Não precisa colocar, não.
Depois a gente, no final, coloca as duas. A Beth perguntando se queria que colocasse, mas não precisa. Ela é a menos comum, né? E ela drena direto para as veias acompanhantes. E ela tem uma característica em T. Ela desce o tronco principal e conecta com o nervo, entendeu? Né? Aí nós temos a B, que é do nervo mediano, que tem as vênulas têm origem dentro do nervo e juntam-se às veias que cruzam, né? E aí, dali, ó, elas vêm, drenam para as veias concomitantes, lateral. Nós temos o C ali, que é o quê? Que é o padrão mais comum, né? Que as arteríolas têm acesso junto às suas veias comunicantes e estão rodeadas por um plexo venoso riquíssimo. Eu estou falando aqui C, no texto só tem até a letra D, mas aí tem até a letra E. Mas olha para você ver como que é o nervo ciático. Olha a quantidade, o nervo é muito grande, né? Exato, Então, calibroso. ele drena, ele é um nervo calibroso, ele tem essas arteríolas que vêm, essas vênulas que vêm de dentro do nervo, depois nós vamos ver uma imagem histológica, e ele é riquíssimo em veias finas que drenam para veias concomitantes. Você pode ver que existe um plexo, ele tem um Existe um plexo plexo venoso para drenar da nervo ciático. quantidade. Imagina a quantidade de sangue que não passa nesse companheiro aí. E nós temos o D ali, que no caso é o E, eu entendi, é porque o radial e o ciático ali tem a São o mesma. mesmo, é a São, mesma. são os mesmos. Uhum. E tem a drenagem venosa dos nervos cutâneos, que Direta. é essa quantidade absurda aí de vasos, né? Uhum. E aí eu quero mostrar para vocês agora a imagem histológica do negócio. Isso é um desenho. Então, os caras viram que tem vários tipos de vascularização arterial e vários tipos de vascularização de retorno venoso, né? E a gente já disse isso para vocês, né? Alguns cirurgiões vasculares, vendo a quantidade de varizes em volta do nervo ciático, perceberam que ao tratar essas varizes melhoravam a dor. Então, isso está explicado por quê, né? Essa aí é mais uma imagem mais ilustrativa de como que é a drenagem. No caso, Bem vocês estão vendo interessante. que dentro do nervo tem uma veia de grande calibre e que drena para uma concomitante lateral. Vocês percebem isso? Ó, tem uma Isso. dentro do nervo, né? No caso e é uma drenagem direta. No caso da letra B, ali é uma drenagem indireta. Tem vênulas dentro do nervo que se juntam a veias que o cruzam. Então, existem vênulas que cruzam o nervo, né? E dirigem para as veias concomitantes. No B ali, você vai ver que tem No B. como se fosse uma dupla drenagem. Ele vai drenar para esse plexo arterial que caminha junto e para as veias de dentro dos músculos que acompanham ele. Justo. Aí nascer ali, que é o padrão do nervo ciático, do nervo radial, né? Olha a quantidade, olha o plexo. É um plexo venoso, tá vendo? Né? E são vênulas de pequeno calibre. Né? Lembra aquilo que eu falei no começo? Que quanto menor a vênula, mais compressão ela aceita. Então, você tem muita drenagem venosa desses nervos. Né? E no caso, a letra D é o plexo da drenagem venosa cutânea. Põe a próxima imagem para a gente, Beth, por favor. Muito legal essas imagens, pessoal. Muito legal, muito legal. Quando você olha para isso, assim, a cabeça tem que mudar. Mudar, assim, tem que olhar para isso. A gente tem que olhar para isso, tem que entender o micro. Olha Olha isso. lá, ó. Então, eles fizeram um processo de afasagem, se não me engano, do nervo. Eles injetaram uma solução na parte venosa. Ó, isso, após a injeção arterial, é diafanização, né? Olha a quantidade de vasos Muito. que existe dentro No do nervo. nervo. Olha isso. É uma microvascularização importantíssima. É muita coisa. Nós não podemos negligenciar isso. Nós não podemos negligenciar. Entendeu?
A próxima imagem, por favor. Tô quase mudando um pilar do método. A auto-hierarquia é só vaso, que é um O negócio ativo mais assustador. importante é sangue. É A mais, sangue. se você falar a mais alta Sangue, hierarquia que tem, o é sangue tem que sangue. chegar e o sangue tem que sair. Não Não é é só chegar. víscera, não é. Olha aí. É, Olha a drenagem, né? sim, Venosa. Olha lá, o plexo vascular longitudinal do epineuro e a anastomose dos vasos. Então, eles vão fazendo assim. é uma conexão entre tudo, né? Uhum. E eu acho que tem mais uma, Beth. E aí nós vamos para as aplicações clínicas. Não se Justamente, aflijam. com todas essas imagens na cabeça, vendo que existe, ó, agora a parte arterial do vaso, Do nervo, do esse é o nervo nervo, mediano, tá? nervo mediano, não é, mas presta bem atenção. Se nós podemos não olhar para essa imagem e mudar a nossa cabeça em relação ao tratamento das dores irradiadas. A outra, por favor, Beth, a outra imagem. Pensar numa compressão nervosa e acreditar que uma compressão nervosa é só uma compressão, um osteófito, uma hérnia, é ignorar Olha aí, ó. muita Essa é a informação. imagem do nervo mediano também, Olha as que setinhas negócio azuis espetacular. ali, tá mostrando a veia, tá A vendo? veia. Aham. Ela ali fazendo. Ele é aquela drenagem tipo B, tá vendo? A veia conecta, tem uma drenagem de uma veia para o músculo ali. Esse rosa é o músculo, você tem uma veiazinha que drena para ele, e a outra para aquele plexo arterial que caminha junto. A próxima, e eu acho que é a última, se não me engano, por E aí favor. você lembra, né, Marcos, do artigo do mediano, como que as fáscias epimisiais mantêm o espaço aberto. Por que tem que manter o espaço aberto? Além do nervo deslizar, ele precisa manter o retorno venoso. Vamos pensar no nervo ciático. Vocês viram que o nervo, ele é muito vascularizado. Ele tem muitas veias e que as veias drenam para as veias concomitantes, que vão drenar para as, né? Existe uma cadeia e vão drenar tudo para onde? Para a região, no caso do nervo ciático, para a região posteromedial da perna. E vocês já nos veem falar inúmeras vezes que se você tiver tensão nessa região, você vai ter o quê? Piora. Você vai ter piora do retorno venoso. Essa é a explicação que existe muito mais ciáticas à esquerda do que à direita. Uma pergunta aqui: qual a relação da anemia com o paciente com dor ciática? Anemia? Rapaz, eu vou pensar sobre isso aqui. No decorrer, eu vou tentar. É, tentar alguma conexão, né? Mas voltando aqui ao raciocínio, Marcos, daqui a pouco a gente conversa um pouquinho sobre isso. Voltando ao raciocínio. Se existe uma vascularização, existe um retorno venoso próprio do nervo, e esse retorno venoso drena para as veias concomitantes, que vão drenar para os plexos venosos, que vão drenar para as veias de maior calibre, se houver uma compressão lá em cima desse retorno venoso, o que vai acontecer com esses vasos? Eles vão represar. E isso vai gerar o quê? Uma congestão vascular, aonde em todos os tecidos onde o retorno venoso não vem. Então você tem uma compressão nervosa por congestão vascular. E quando você não tira sangue venoso, você não tira toxina. Se você tem toxina acumulada, você aumenta a acidez local. Se você aumenta a acidez local, você tem densificação de face. Se você tem densificação de face, você tem menos deslizamento aos tecidos e você tem o quê? Compressão de nervo por falta de deslizamento facial. Entendeu? E olha só que negócio interessante.
Nós fizemos umas últimas sequências de rios falando muito sobre sistema venoso. E teve até um que eu até errei tentando falar ele, que o sistema venoso protege o sistema nervoso. Esses plexos, essa quantidade de plexo que você tem em volta do nervo, servem para proteger, acolchoar Pode e, voltar a imagem para nós, Beth, e voltar por favor. e não permitir que esse nervo seja agredido, comprimido. Só que o que acontece? Se eu entro num padrão desse de congestão venosa, o sistema venoso vai fazer o quê? Comprimir. Compressão. Comprimir com pressão. Então, de um padrão de proteção, ele vira um causador e um potente criador de compressão. Olha só, a drenagem venosa, a gente falou muito sobre isso na aula do fígado. Se eu começo a ter esse represamento, lembra que um fígado, por exemplo, que não funciona bem, qual é o primeiro direcionamento da congestão venosa? Anastomose portocava. Eu tenho duas anastomoses importantes para a região lombar. Anastomose portocava cólica, porque eu vou prejudicar a drenagem dos discos, que drenam da veia cólica para a veia lombar, e veia lombar, veia cava. Vocês sabem que os discos têm drenagem da veia base vertebral para a veia lombar do lado direito. Então, essa congestão pode piorar a direita por isso, e a esquerda, eu além de ter isso, eu vou ter a veia esplênica, anastomose portocava esplênica, que se comunica com a veia renal esquerda, e aí eu tenho comunicação de quem? Veia lombar esquerda e as veias hemiásicos. Eu vou ter. Lembra aquela síndrome double crush? A gente vai ter uma dupla compressão, né? Tanto ali nos discos, como lá no nervo. Dupla. E Por assim, sistema venoso, hein? e assim, e você vai ter também tem as conexões portossistêmicas Nas no veias plexo retais. hemorroidal. Veia retal inferior. Então, assim, o que que isso vai acontecer um fígado desse? Você vai piorar todo o retorno venoso, de alguma forma, você vai piorar o retorno venoso de todo o trato gastrointestinal. Isso vai gerar compressão lá embaixo, principalmente do lado esquerdo, por congestão vascular, tanto do reto quanto do sigmoide. Quando você tem compressão, quando você tem tensão na pelve, você não pode ter tensão na pelve. Pense sempre, tensão na pelve, perda de movimento é igual a piora vascular. Como que você pensa nisso? Esquece um pouco a autarquia se isso for um problema para você e pensa num tornozelo imobilizado. O que que acontece com uma perda de movimento no tornozelo? Você fica duro, o tecido fica rígido, fica de uma cor Inchado. estranha, cianótico. Por quê? Porque você tem piora vascular. Então, pensa isso agora aplicado a uma autarquia. Você perdeu o movimento no tecido, você piorou a vascularização ali, você tem acúmulo de toxina é menos movimento. O que que o corpo precisa fazer? Ele precisa resolver isso. Ele vai precisar resolver isso. E ele vai se adaptar. E esses processos de adaptação, principalmente adaptações pélvicas, eles vão gerar o quê? Compressão do retorno venoso da perna a nível da pelve. Sim. Quando isso acontece, meus queridos, você tem uma congestão do sistema venoso que drena o nervo ciático. Então, você tem uma dor ciática causada por uma compressão vascular, não compressão nervosa. É por isso que muitas vezes cirurgia de hérnia não funciona. Aliás, cria mais congestão, porque vai criar uma aderência tecidual. É esse o raciocínio que Paula e eu a gente traz no nosso método, no método TMA. Você tem que pensar assim, pô, mas peraí.
E existe técnica para avaliar se a. Não importa onde tem a dor ciática. Se você tem esse raciocínio, se você tem essas imagens na sua cabeça de que existe uma vascularização e um plexo venoso enorme. Nós estamos falando do ciático, mas você viu lá que a maioria das imagens é de nervo mediano. Sim, Acontece a mesma coisa para cima. exato. Né? Você não pode, de maneira, negligenciar essa informação mais. Então, para tratar um ciático, se você não fizer essa localização de onde está acontecendo essa maior congestão, e aí é muito difícil trabalhar isso sem trabalhar um reto sigmoide, sem trabalhar um rim esquerdo, sem trabalhar um fígado. Falando nisso, a minha suspeita da relação da anemia com a dor ciática é a seguinte: o fígado funciona como um tampão do ferro. Se tem ferro em excesso no corpo, ele retira. Se falta, ele libera. Isso cria, de alguma forma, uma sobrecarga desse fígado. E ele, para fazer esse efeito tampão, ele perde algumas outras funcionalidades. E isso pode prejudicar o retorno venoso. Tá? Essa é a hipótese diante do que a gente estava estudando. Se alguém tiver alguma pergunta, nós estamos usando um aplicativo que Mas ele tem um pode delay. fazer. Então, vocês façam, que enquanto a gente vai falando, nós vamos acompanhando aqui no WhatsApp, no Instagram, e depois a gente responde. Mas então, e a questão do aumento da acidez? Olha só, é impossível, nessa altura do campeonato, principalmente das pessoas que nos seguem há mais tempo, ou de quem está chegando agora, que você não correlacione o que a alimentação causa no paciente. Não tem como mais. Por quê? Porque tem uma alimentação, e se você não sabe disso, como que a alimentação, o que, que ela gera no intestino e, por tabela, no fígado, vai dar uma oportunidade para vocês daqui a um tempo, que vocês vão poder comprar nosso curso, se Deus quiser. Por quê? Porque lá a gente fala sobre isso tudo. E você não pode negligenciar isso. Por quê? Porque uma lesão no fígado, ele faz o quê? Ele aumenta a acidez. Você sabe como que uma disfunção no fígado aumenta a acidez corporal total? Lembra isso que a Paula falou das conexões portossistêmicas? O que que acontece? Quando você tem anemia, quando você tem... Deixa eu só ter um comentário aqui, Marcos. Ó, eu tenho anemia crônica e muita dor ciática, mesmo fazendo muitos exercícios. Pois é, há uma sobrecarga desse fígado que tem a ver com a anemia. A anemia vai sobrecarregar o fígado nessa atividade do sistema tampão, mas a gente sempre acredita que é multifatorial. Também é importante saber como anda a sua alimentação, porque o fígado ele tem que metabolizar hormônio sintético. Então, se você usa métodos anticoncepcionais orais, se faz uso de cafeína Bebe, em excesso, álcool, gordura se está saturada. se está muito estressada, porque o excesso do cortisol também é metabolizado no fígado. Então, açúcar, como é que anda a microbiota intestinal, qual é a qualidade da bile que seu fígado produz, qual é a qualidade da bile que seu intestino produz. Então, olhando isso tudo, você nesse conjunto inteiro, aí sim a gente poderia olhar essa dor ciática, sabe? Justamente, voltando a falar sobre o que eu estava dizendo sobre o fígado, quando um fígado fica congesto, o fígado tende a ter uma fibrose, porque é o que acontece com o fígado quando você come muito açúcar, quando você faz esteatose hepática, é que ele faz uma fibrose. A fibrose avançada em alto grau, ela forma uma cirrose. Mas o que todo mundo tem ali, quando um fígado não trabalha bem, é um processo de fibrose. Esse processo de fibrose, ele piora a filtragem do fígado, só que o sangue está chegando. E esse sangue que está chegando, não é que ele não pode passar para a corrente sanguínea. Já pensou? Eu preciso mandar aqui 20, sei lá, vou chutar, 20 litros de sangue por hora. Aí eu preciso de 20 litros de sangue para sobreviver. Aí começa a passar 15. Falou, opa, pelo fígado só está passando 15. Aí entra a função do sistema portocava, que ele faz o quê? Esse sangue que não passa, ele reflui pelo sistema portocava. Mas ele reflui pelo sistema portocava ácido, com todas as toxinas, porque ele não passou pelo fígado. E esse sangue começa a circular tóxico.
Isso aumenta a acidez corporal aumentada tira o movimento das fáscias, e aí é que está o problema das dores. É por isso que a gente fala que a fáscia é testemunha. Por quê? Porque ela é testemunha de que você vai Você ter, está inflamado. você está inflamado por causa disso. E aí nós estamos falando do ciático, mas pensa isso a nível nervos totais, Aqui, ó. entendeu? Uma pessoa falando aqui, ó, eu tenho lombociatalgia, sempre inflama o ciático direito e não posso consumir ferro que ataca o intestino. É o que eu estava falando com você agora há pouco, Lado direito, ciática direita, a gente percebe que tem muito a ver com a parte cólica direita, tá? E aí acontece duas coisas. A parte cólica ali, ilho, cólon ascendente, normalmente a gente percebe que ela tem mais a ver com as questões de intolerância a leite, né, Marcos? Laticínios, né? Laticínios, a gente vê isso. Então, a pessoa que consome muito laticínios vai ter muitos gases, vai ter estufamento, vai ter cólicazinhas. E aquilo que eu dizia para vocês, a parte da frente, a parte, a região cólica direita, ela tem conexões com a parte anterior e com a parte posterior do peritônio. Alterou, eu vou ter tanto disfunção da víscera, como eu vou ter disfunção lá do peritônio, da drenagem dos discos. Então, a gente teria que ganhar toda a mobilidade desse intestino e definitivamente descobrir o que é que você está comendo que está irritando o seu intestino. Irrita seu intestino, irrita o ciático. Ó, perguntou aqui, ó, tem uma hérnia de disco depois, a Débora, tem uma hérnia de disco depois do Covid, passei a ter muito mais dores em minha perna direita. Isso é possível? Sim. Uma das coisas que o Covid mais ataca, na minha opinião, não é nem o pulmão, é o fígado. O fígado. E aí acontece tudo isso que nós estamos falando, você tem perda de mobilidade, piora de retorno venoso, piora numa série de coisas, de tudo isso que nós falamos na live. Então, pessoal, eu, assim, honestamente, de tudo que eu já vi falando sobre as dores ciáticas, para mim a coisa que mais faz sentido foi isso que nós falamos aqui agora. Por quê? Por que que é mais à esquerda do que à direita? Por que que normalmente paciente que tem hérnias enormes não dão compressão? Por que paciente que não tem hérnia comprime? Aí eles até deram um nome, ciáticas. São coisas parecidas com dores ciáticas. Não, é dor ciática, realmente. Só que a causa delas, na sua grande maioria, são vasculares. São vasculares. Então, lembre-se sempre disso. O Marcos falando, é que a gente já repete isso muitas vezes, mas por que que a gente tem mais dor ciática? Porque o trajeto venoso do lado esquerdo, ele é mais longo, ele tem mais anastomoses, ele tem mais colaterais, mais afluentes. Então, se do lado direito eu tenho mais drenagens diretas para a veia mesentérica superior, e a veia mesentérica superior é rama principal da veia porta, do lado esquerdo eu vou ter drenagem, dois ramos principais, mesentérica inferior e esplênica. E todo mundo vai ficar ali por ali, drenando para a veia renal, que tem uma conexão com a esplênica. Então, você tem muito mais possibilidades de dar problema se eu tiver uma congestão. Tá? Então, é por isso que a gente tem mais do lado esquerdo do que do lado direito. Pessoal, eu acho que a mensagem é essa. Eu e Paula vamos ficar aqui conversando uns minutinhos. Se alguém tiver mais alguma pergunta sobre este tema, se não Deu ficou tempo muito até do claro, Gabriel acordar. Gabriel acordou, vocês lembrem do delay. Se tiver alguma coisa, vocês podem nos perguntar, tá bom? Mas é isso, Paula, que eu falava muito. As imagens são muito bonitas Muito. e faz E eu muito vou, sentido. e eu vou dizer para vocês que assim, eu e Marcos, a gente fica catando cabelo em ovo, né? E de vez em quando cai, por exemplo, isso é uma tese de doutorado de cirurgia plástica. E interessa muito a eles a vascularização
dos nervos, né? E A para a nossa gente também. cair com. Mas para nós é assim, fundamental. Então, cai no nosso colo. Nós que agradecemos, viu? É um prazer a gente poder estar aqui dividindo com vocês e assim, que vocês possam olhar para as imagens, olhar para o livro de anatomia, olhar para o paciente, ter essa visão, começar a ter essa visão, entender por que tem paciente que você faz tudo e o cara não melhora. Deixa eu fazer uma pergunta aqui das pessoas que estão na live. Essa informação que nós passamos faz sentido para você? Você que assistiu, você que trabalha, faz sentido para você isso, né? Porque para mim faz todo sentido, entende? Eu vou esperar as Obrigada, viu, respostas. gente, pelos elogios da live. Obrigada mesmo. A gente realmente tem tentado embasar a nossa teoria, o nosso método e dividir sempre com vocês. Nossa ideia é dividir e perguntar para vocês: faz sentido? Porque para nós faz sentido, tanto na teoria como na prática. Então, é assim que a gente faz muito sentido, né? Muito sentido, sim. Sim, é isso mesmo. E isso só vai aumentando esse círculo de terapeutas manuais avançados, que olham o paciente com integralidade e que vai ter resultados bem expressivos. A gente vai ver se essa live fica disponível, porque é muita informação, muita coisa boa, e a gente quer realmente que vocês tenham acesso a isso, às imagens, tá? A gente vai ver se disponibiliza a live. Se não conseguir, a gente sobe amanhã, Bom, tá sobre bom? alguém perguntou sobre o curso, o fato é que nós começamos um curso dedicado à lombar e depois que nós fomos vendo que esse curso era muito mais do que a lombar, e aí nós montamos uma aula de fígado sensacional e estou terminando de montar a aula de tórax. Então, esse próximo curso que vai sair, nossa, é um curso que não vai ser mais, a gente não sabe o nome ainda, mas que não vai ser mais uma coisa local. A ideia é que seja global, que você possa tratar de tudo dentro deste curso. Você pode tratar uma fibromialgia, uma enxaqueca, uma dor no pé, dor, né, dor ciática, porque agora você sabe que se você não sabe melhorar o retorno venoso desse paciente, não vai dar certo, entendeu? Então, Gregory está aqui, grande abraço, Gregory. Prazer ter você aqui. Liliane, todo mundo que está por aqui. Nós estamos só desenrolando as questões de agenda, gravação, tudo, mas o curso sai em breve, nos aguarde. Preparem vossos certo. cartões e vamos estudar. Espero que tenham gostado dessas informações. Acredite, eu passo o dia lendo, olhando, conversando com a Paula, buscando, porque a coisa só funciona se fizer sentido. Se a coisa fizer sentido no atendimento do seu paciente, você vai ter resultado, né? Certinho? Espero que tenham todos uma boa noite, uma boa semana. E não sei, a Paula que decide se as lives ficam salvas ou não. Tá bom? Atenção, que bom, gente. Eu tenho hérnia de disco na cervical e sinto muitas dores, dormência e formigamento. Funciona da mesma forma, tá? O fígado também é responsável pela drenagem venosa da parte superior. Na cervical, você tem uma região que chama entrada torácica, é a entrada do sangue e saída. Então, se o retorno venoso estiver ruim, cervicobraquialgia é mato, vai ter mesmo. Tá bom? Certo? É isso. Então, todos uma boa noite, fiquem com Deus e até a próxima. Tá bom? Tchau, 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 tchau. pessoal.